Olá pessoal, muito boa noite. Você já pensou em fazer uma super mudança na sua vida, mas simplesmente não sabia como fazê-lo? Bom, é isso que nós fazemos na nossa super mentoria semanal. Toda terça-feira às 19 horas nós falamos sobre um novo tema que diz respeito à sua vida pessoal, ao seu relacionamento e à sua vida corporativa. Como assim? A vida de carreira, a vida como empreendedor, como é que eu faço para dar um salto nessa carreira? Como é que eu faço para fazer aquela mudança que eu nunca consegui fazer? É isso que nós fazemos todas as terças-feiras às 19 horas. Então, se você quer fazer parte de uma grande família, quer saber como ter um grupo que te apoia, que te ajuda, que te respeita, né? Pessoas completamente, absolutamente, aliás, eu diria, formidáveis, venha para a nossa mentoria. Ela se chama Coro, é uma mentoria em homenagem à Nova Zelândia, onde eu passei 5 anos por lá e onde eu trouxe essa metodologia que diz muito respeito ao povo maori, a como é que eles veem a vida, como é que eles vivem, não é, em comunidade, não é, como é que eles respeitam a vida e graças a Deus, e me sinto muito abençoado em compartilhar que é o que tem acontecido muito nessa mentoria, uma mentoria absolutamente formidável. Pessoal, como é que vocês estão? Nirley! A Nirley, ela não estava presente na nossa última mentoria, né, Nirley? Depois você conta o que aconteceu, né, Nirley? Olha só. Tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem, Flávia? Certinho com vocês? Como é que estão passando domingo? Muito frio, né? Muito frio, meu Deus do céu. Bom, mas vamos aquecer os motores? Vamos descobrir, porque já aconteceu com vocês, não é, Nirley? Já aconteceu com vocês, de vocês, sabe, terem aquela vontade de fazer de largar tudo, de simplesmente falar o seguinte, olha, eu vou fazer uma mudança geral na minha vida, mas simplesmente a gente não conseguia fazer isso. O que será que faltou? Por que será que a gente não conseguiu? E outra coisa que eu queria te perguntar, será que vale a pena fazer uma mudança dessa? Uma mudança onde você dá uma girada de 90 graus, ou de 180 graus, ou de 360 graus onde você está indo? Ou seja, sabe aquela mudança onde você chacoalha tudo e larga? Bom, se você já teve uma vontade de fazer algo como isso, eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência, pessoal. Olha, eu já fiz algumas mudanças como essa e eu gostaria de dizer para você como é que foi, quais foram e se você já pensou em fazer alguma mudança dessa, o que você precisa fazer para também vir nessa jornada e se vale a pena ou não vale a pena. Legal, pessoal? Bom, primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte, pessoal. Olha, se você percebe que você está trabalhando em alguma coisa ou está vivendo uma vida que não tem muito a ver com você, ou seja, você criou um personagem em paralelo ao ser humano que você é e você não se reconhece mais nesse dia a dia, você não se reconhece mais no emprego, você sabe, você está trabalhando numa área que você... Puxa, simplesmente todo dia de manhã eu me questiono por que eu estou trabalhando nessa área. Ou se você percebe também que você está muito acomodada, simplesmente você não se vê mais crescendo, mais se desenvolvendo e você gostaria de, puxa, dar uma chacoalhada em tudo isso, mas não tem tanta coragem de fazer. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha, certa vez, pessoal, aliás, eu gostaria de até começar essa mentoria, essa live, né, pessoal? Desculpa que eu estou falando de mentoria, né? Essa live comentando o seguinte, ou a gente muda por dois jeitos, ou a gente muda por desespero, sabe, por dor, porque eu não aguento mais, agora chegou o momento de mudança, ou seja, basicamente a gente é o que a gente tolera na nossa vida. Então, se você tiver um nível de tolerância baixo, você tende a fazer mudanças com maior velocidade, não é? Ou a gente faz realmente por inspiração, tipo assim, nossa, eu quero mudar, eu quero transformar, eu sei que eu posso ser mais, eu consigo fazer mais, eu consigo construir mais, não é? Aí sim você faz a mudança, mas essa mudança por vontade própria não é tão simples assim. É por isso que a larga maioria das pessoas acabam mudando, por quê? Por dor mesmo, sabe? Chega, eu não aguento mais, eu preciso fazer uma mudança na minha vida, e aí a pessoa muda, ou às vezes porque alguém empurrou ela numa mudança, agora não se vê, sabe, não tem mais o que fazer a não ser realizar uma grande mudança na nossa vida, aí realmente a gente faz ela, não é, pessoal? Mas essa mudança, normalmente, é a mais dolorosa que existe. Por quê? Porque não é tão fácil a gente fazer alguma coisa quando a gente não está tão preparado para ela, ou quando a gente não queria que ela acontecesse naquele exato momento, daquele jeito, não é? A gente gostaria de ter um certo controle. Então, se por acaso você gostaria de ter um controle maior sobre a sua vida, o ideal seria que você fizesse uma mudança programada, não é? Onde você conseguisse falar o seguinte, olha, eu quero isso, eu gostaria de conquistar isso daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, se você já passou por uma situação como essa, eu gostaria de que você compartilhasse comigo e falasse o seguinte, Maurício, eu já passei por isso, já fiz uma mudança radical na minha vida e foi assim que aconteceu. Vem, troca a sua experiência comigo, porque essa experiência pode ajudar demais as pessoas ao seu lado. Você nem tem ideia quanto que você pode ajudar. Se você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, então compartilhe a sua experiência, as suas opiniões
com o que a gente vai conversar hoje. Legal ou não, pessoal? Ótimo. Olha, a primeira grande mudança que eu fiz na minha vida, verdade, mano, hoje, olha só, estão fazendo churrascão. Bom, então, vem compartilhar comigo, então, vocês duas aqui. Olha só, pessoal, a primeira grande mudança que eu fiz na minha vida foi realmente por desespero, porque eu não aguentava mais trabalhar no que eu estava fazendo. Eu estava trabalhando já há muitos anos no banco, aquela não era a minha meta, não é nada contra banco, mas assim, eu não me reconhecia mais naquilo e eu cresci muito. O que me manteve trabalhando naquilo? Foi porque eu cresci demais, eu tive muitas recompensas profissionais, muitas recompensas comigo mesmo, eu fiquei muito feliz com o crescimento que eu tive. Era um crescimento que eu simplesmente não via ao meu lado pessoas tendo os saltos que eu dava. E para ser bem honesto com vocês, pessoal, eu simplesmente não entendia como que eu dava aqueles grandes saltos, sabe? Eu fui de estagiário, aí depois me tornei analista, 2 anos depois me tornei gerente júnior, depois 2 anos depois eu me tornei gerente, depois me tornei gerente pleno, que é o gerente sênior, alguma coisa assim, e mais 2 anos depois eu me tornei diretor. Quer dizer, foi uma escalada rápida, sem paralelos, pelo menos o que eu conhecia ao meu lado. Bom, isso me causou um grande desafio, que foi o seguinte, foi estar perto de pessoas que não tiveram um crescimento tão rápido, mas que tiveram um crescimento um pouco mais sustentado, ou seja, eles conseguiram adquirir muito mais experiência de vida, eles conheciam mais do produto, não é? Eles tinham vivido por décadas aquilo ali, então sabiam os prós e contras, onde errar, onde não errar, não é? Então assim, isso foi um grande desafio que eu tive na minha vida, e mais, a diferença de idade, né, com relação àquelas outras pessoas. Eu tinha outros diretores que tinham filhos com a minha idade, então muitas vezes olhavam para mim e não era fácil conseguir o crédito com eles, conseguir autoridade com eles, não é? Então a maneira como eu consegui para ter autoridade, não necessariamente estou recomendando essa, mas foi sendo uma pessoa um pouco mais bruta, né? Uma pessoa um pouco mais agressiva, eu forçava mais o meu espaço entre eles, então assim, eu arrancava realmente assim, muito à força o meu espaço com eles, né? Mas eu também tinha um certo jeito de falar, uma maneira de conversar com eles, né? Que era algo bastante natural para mim, e eu fui aprendendo ali a criar esse espaço, me encurralando ali no meio, não é? E o que aconteceu foi que assim que eu consegui esse grande cargo, que era o grande sonho da minha família, ninguém tinha conseguido, nenhum colega meu tinha conseguido, né? Aí começou essa grande crise, por que eu tô aqui? Eu comecei a questionar os princípios, comecei a questionar os meus valores, que são as emoções que eu mais gostaria de sentir. Eu percebi que eu não sentia mais elas, eu iria literalmente parar de crescer, ou seja, entrar num platô, né? Hoje é a palavra da moda, platô, né? Eu entrar num platô durante eu diria que até uma década, né? Mais adiante, quer dizer, eu tinha levado uma década para chegar até ali, provavelmente a próxima década eu iria parar. E isso é muito comum em muitas carreiras, né? Em todas as carreiras elas crescem numa tacada só, não é? Normalmente ela cresce, dá uma parada, cresce, dá uma parada. E são nessas pequenas paradas de platô que é onde normalmente a gente mais se questiona. Então se você chegou num momento como esse, onde você tá vendo que você parou na sua carreira, não necessariamente é algo de ruim. Às vezes é ali onde você precisa dar uma estabelecida, onde você precisa se conhecer um pouquinho mais, não é? Estudar um pouco mais, crescer um pouco mais, não é? Como ser humano, como profissional. Então até que é bom o platô, mas naquele momento eu simplesmente não sabia disso e aquilo começou a me incomodar tremendamente. E aí foi quando eu comecei a fazer uma mudança, né? Assim, foi meio que desespero, com inspiração, eu comecei a querer fazer uma mudança e o meu questionamento era o seguinte, bom, se eu cheguei até aqui, não é? Desse jeito, com certeza eu consigo fazer novos grandes arranques aí, não é? Então, confiando na minha habilidade, confiando no meu talento, né? Super mega confiante naquele momento, eu decidi fazer uma mudança radical. Eu fui de carreirista para empreendedor. E, meu Deus, que mudança, como é diferente você ter uma vida como carreirista e você ir como empreendedor. Muitas vezes, pessoal, a gente fica se questionando, né? Será que eu nasci para ser empreendedor? E eu vou ser honesto com vocês, pessoal, nem todos nasceram para ser empreendedor. Empreendedor é realmente um mindset, é uma maneira de enxergar as coisas que tem que ter muito a ver com a sua personalidade, com a sua essência, com a pessoa que você nasceu. Eu acredito que, pessoal, ser empreendedor, não é realmente assim, é como ser um grande atleta. Tem algumas pessoas que nasceram para ser empreendedor, outras pessoas nasceram para ser carreiristas. E assim, ser carreirista de muito sucesso, tem outros que se tornam empreendedores de muito sucesso. Quem é empreendedor, normalmente, pessoal, é uma pessoa que gosta de arriscar,
gosta de experimentar, gosta de se testar, não é? Gosta de ver coisas novas, é uma pessoa que tem muita urgência de fazer as coisas, não é? E olha, normalmente quando você é carreirista, ainda que você tenha uma certa urgência para fazer as coisas, elas nem sempre acontecem. Por quê? No momento que você gostaria. Porque precisa fazer um pouco de politicagem, então não necessariamente é bom. Não é você acelerar muito. Você vai ver que você tenta acelerar e as coisas não pegam naquele mesmo ritmo. Então, é assim, é uma outra jogada, é um outro toque, né? Hoje, por exemplo, eu faço um trabalho com gestão de pessoas em algumas empresas e eu faço, né, o meu trabalho como empreendedor. E lá na empresa, onde eu faço gestão de pessoas, pessoal, eu sigo o jogo de um carreirista, né, onde eu faço politicagem interna, onde eu faço marketing pessoal, né, onde é muito bate-papo, muita conversa entre as pessoas, justamente para eles entrarem numa harmonia e fazer as coisas. Então, é um outro jogo. Mas, de qualquer maneira, se você percebe que o que você está fazendo, você não se reconhece mais, você não se vê mais ali, talvez tenha chegado realmente o momento de você fazer uma mudança muito forte na sua vida. E se você já se questionou, ou você percebe que, puxa, Maurício, mas como é que eu vou fazer uma mudança como essa? Pessoal, a sugestão que eu faço para vocês é o seguinte, o que é errado fazer? É você ficar parado fazendo a mesma coisa. Não podemos ficar parados. Esse é o jeito errado de viver a vida. Você se acomodar na vida. Esse é o jeito errado de viver a vida. Sabe, é você saber que você pode mais, mas você simplesmente não faz mais. Às vezes por medo de errar, por receio de experimentar, não é? Por não ter certeza que as coisas vão dar certo. Mas eu te pergunto uma coisa, o que nós temos realmente certeza na nossa vida? Você tem certeza de que as coisas realmente vão acontecer conforme você previa? Pessoal, se tem uma coisa que a vida vai nos trazer muito ao longo da nossa vida, é o quê? É surpresa, é mudança, as coisas realmente não acontecem como a gente havia planejado, né? Às vezes a gente entra dentro do nosso navio, não é? E a gente imagina que nós somos o capitão do nosso navio e a gente alça, não é? Acelera, não é? Sai do porto e aí a gente vê aquelas correntes, não é? de mar, não é? Vê aquelas correntes de ar e vai te levando muitas vezes para outros lugares, não é, pessoal? E a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar que as coisas realmente podem acontecer e a gente pode chegar no resultado final. Por isso que é tão importante, não é? A gente sempre focar no nosso resultado final que a gente quer, não é? Na nossa vida. Então, o que eu sugiro fortemente para você, pessoal? Se você está pensando em fazer uma mudança, simplesmente não quer fazer, pessoal, olha, experimenta. Testa, não é? Testa aos pouquinhos. Veja se a temperatura da água, veja se ela faz sentido para você. Mas o mais importante é que você faça alguma coisa que respeite o ser humano que você é. Olha, vocês não têm ideia de quantas pessoas que eu cheguei a trabalhar que simplesmente saíram de uma carreira, experimentaram coisas que não tinham nada a ver com eles como pessoas e depois eles sofreram demais para que o negócio dar certo. É por isso que é tão importante você se respeitar quando você quiser fazer uma mudança de carreira, sabe, estudar a si mesmo, ver quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, pessoal. Ver se você é mais um artista, se você é mais um gestor, se você é mais um empreendedor, qual é que é a sua inclinação, sabe? Precisa se respeitar, pessoal. Nessa nossa vida, se você não respeitar a sua essência, você vai apanhar sistematicamente. No início até parece gostoso, porque você pega um certo ritmo, mas eu vou te dizer uma coisa, você vai tropeçar. É inevitável, não é? E para você não ficar tropeçando e caindo todas as vezes, e aí você começa a questionar o seu talento, a sua habilidade, a sua capacidade, a sua inteligência, por isso que é tão importante você parar um pouquinho e falar o seguinte, poxa, antes dessa mudança radical, deixa eu ver se ela tem a ver com o ser humano que eu sou. Tudo bem, Jonadab? Espero que você esteja ótimo aí, grande mestre, grande mestre. Né? É por isso que é tão importante você pensar no seguinte, puxa, de repente isso aqui tem a ver com a minha essência, tem a ver com o ser humano que eu sou, tem a ver com meus princípios e valores, porque o seu negócio, pessoal, hoje, do jeito que está o mercado, ele precisa ser um reflexo da sua pessoa, tá? Mas o que algumas pessoas fazem de errado? Normalmente eu falo o seguinte, poxa, Maurício, eu até quero mudar, já encontrei o que eu tenho que fazer, mas sabe o que acontece? Olha, ou sai perfeito ou não sai. Né? Já conheceu alguém que é assim, pessoal? A pessoa simplesmente não faz as coisas porque ela acha tudo bem, Ana? Ela simplesmente não faz as coisas porque a coisa tem que ser perfeita. Ou seja, às vezes a gente acaba colocando o perfeccionismo como barreira para nós não fazermos as coisas. Né? Veja se isso já não aconteceu com você. Né? Tipo assim, as coisas têm que ser exatamente como eu previ. Se não acontecer exatamente como eu previ, eu realmente vou desistindo das coisas. Bom, se você quiser ser o empreendedor e quiser começar alguma coisa, se algo que não vai acontecer, as coisas acontecerem conforme você previa. É por isso que é muito importante você gostar da jornada, curtir, mergulhar nisso aqui,
curtir o dia a dia, não é? Olhar aquilo que você pode fazer todos os dias, né? E olhar no porto final aonde que você quer chegar. Essa é a coisa mais importante que você tem que fazer, não é? Um outro caso que às vezes segura as pessoas de fazer uma mudança na vida, né, radical, é porque ela simplesmente tem uma opinião sobre si mesma que simplesmente não ajuda. Ela acha que ela não é esse tipo de pessoa, que eu não nasci para isso. Mas se algum momento, presta atenção nisso, se algum momento já aconteceu com você, de o seu cérebro ficar martelando, muda, essas coisas não estão legais, né? Muda, vamos fazer outro tipo de coisa. Se está martelando, é porque provavelmente você não nasceu para fazer o que você está fazendo hoje. Ou você precisaria fazer de um jeito diferente. Então vale a pena repensar, vale a pena olhar as coisas e não tenha medo, não tenha realmente receio de fazer uma grande transformação na sua vida, pessoal. Olha, vale a pena, as experiências são muito boas. Todas as vezes que eu fiz uma grande transformação na minha vida, as experiências foram absolutamente fantásticas. Eu vejo a transformação que eu tive quando eu decidi ir para Nova Zelândia. Nossa, que aventura, não é? Meu Deus, o que será que a gente iria encontrar lá? Que delícia que foi, né? Que país fantástico, quantas pessoas incríveis, que experiência que eu tive, né? De lavar prato, de lavar banheiro, de ser porteiro, né? Nunca imaginei fazer uma coisa como essa, né? Sempre admirei as pessoas que trabalham nessa posição e eu fui até ali, né? Fui desde o início, recomecei do zero de novo, uma experiência absolutamente incrível, né? E depois a gente decidiu fazer uma outra mudança, mudar de novo o nosso curso quando a gente decidiu voltar para o Brasil. Uma mudança também incrível que nós fizemos, né? Porque a vantagem do Brasil é que você tem liberdade de fazer as coisas. Quando você está em outro país, você não tem tanta liberdade. Você tem o seu visto, você tem realmente assim uma parede, né? Um caminho bem curtinho para você fazer as coisas, né? Se você quiser fazer as coisas corretas, né? É bem curtinho, bem travadinho, né? Como eles falam lá, bem narrow, né? Bem estreito, né? E não necessariamente você consegue fazer tudo que representa toda a sua capacidade, né? Então, quando nós voltamos ao Brasil, começamos a fazer isso, as coisas começaram a caminhar bem, comecei a dar muita aula de inglês, eu quase que virei um professor de inglês, pessoal, quase que vocês não me veem aqui, hein? Por duas razões. A primeira, quando eu estava na Nova Zelândia, quase que nós ficamos por lá, né? E eu, honestamente, eu acho que eu iria virar recepcionista ou porteiro por lá por muito tempo. E a outra também, pessoal, quando eu voltei para o Brasil, quase que eu virei um professor de inglês, né? O negócio estava indo muito bem, eu conseguia muitos alunos, né? E de novo, por que eu conseguia muitos alunos? Porque eu sabia lidar com as pessoas. É por isso que é tão importante você desenvolver essa capacidade de lidar com pessoas, porque é o negócio que mais vai te dar uma plataforma de crescimento. Se você não souber lidar com pessoas, provavelmente você vai estar fadado a ficar meio parado. Você quer saber mais como lidar com pessoas e principalmente como lidar com você mesmo? Eu te convido a vir nessa nossa mentoria semanal. Se você já está na nossa mentoria semanal, convida uma pessoa que você conheça, uma pessoa que você sabe que pode ganhar muito com isso, porque é absolutamente fantástico, principalmente, não é, pela família que nós conseguimos construir por lá, não é, pessoal? É algo muito especial. E o que a gente tem nessa mentoria? Paz. Paz, pessoal. Paz e tranquilidade de saber que há um caminho, que é possível chegar até lá, que a gente pode se libertar, que a gente não precisa viver escravo de uma vida que não tem nada a ver com a gente, que a gente precisa viver escravo de um relacionamento com uma pessoa que não é justo com a gente mesmo, que não vale a pena, não é? E sempre, pessoal, quando eu falo uma coisa como essa, não é? É sempre importante a gente separar isso em dois espaços quando eu falo de relacionamento. Aquela pessoa que casou, não é? Num sacramento, né? Religioso, né? Então tem uma bênção, não é? Religiosa, e aquelas pessoas que não têm, não é? São duas coisas. Aquelas pessoas, eu falo mais para aquelas pessoas, nesse caso, quando eu falo de separação, mais para aquelas pessoas que não têm essa bênção sacramental, né? De um sacerdote sobre ela, né? Porque senão é um outro jogo. Mas eu falo de ambos também na nossa mentoria de relacionamento, né? E pessoal, aliás, falando de mentoria de relacionamento, tenho que falar para vocês, viu? Olha, a gente vai terminar a nossa mentoria de relacionamento nessa semana agora que se inicia, vai ser a nossa quinta aula, eu tinha prometido 4, vai ser a quinta, vamos fazer um super fechamento dela, pessoal, e nós vamos encerrar por aí, legal? E eu tenho uma super novidade para vocês, muito em breve a gente vai estar vindo com uma nova mentoria de 4 ou 5 aulas, então se você está interessado, quer mergulhar, você fala assim, poxa, Maurício, eu não sei se eu entro nessa mentoria semanal, eu queria conhecer sobre um assunto específico. A gente faz essa mentoria semanal, que são sobre toda a vida, e eu tenho aquelas mentorias específicas, não é?
Tudo bem, Marta? Oi, Eliane, tudo certinho com vocês? Então, assim, tem aquelas mentorias específicas sobre um assunto determinado, né? Como a gente fez sobre mentoria de mudança de hábitos, de atitudes, como a gente tá nessa de relacionamento, como uma futura que está chegando aí, que é uma mentoria sobre empreendedorismo, né? Ou seja, são mentorias sobre assuntos específicos, né, e únicos. Mas tem essa que é semanal, que é toda semana um novo tema. Se você quiser, olha, eu fortemente recomendo que você entre, porque toda semana tem muita coisa para você pensar. E a vantagem dessa mentoria semanal é que é o seguinte, é que a gente mergulha muito em cada tema. Essa última que nós falamos foi, sabe sobre o quê? Sobre regras. Né? Você já teve regras que... você sabe que, aliás, que você tem regras que você nem sabe que você as tem? Não é? Mas se você percebe que já aconteceu com você de dar, às vezes, um passo para frente e dois para trás, já aconteceu isso? Ou uma coisa você quer ir para a direita e uma coisa te puxa para a esquerda, você fala, cara, eu não sei, eu não consigo andar na minha vida. O que acontece? Ou já aconteceu com você de você não conseguir se relacionar com as pessoas? Não conseguir crescer muito na sua carreira? Ou às vezes está num relacionamento péssimo, simplesmente não sabe como sair dele, como lidar com outra pessoa? Como é que eu sou mais paciente? Como é que eu volto a amar essa pessoa? Olha, muito provavelmente, pessoal, você está com regras que te impedem de fazer isso. Simplesmente regras internas. O que são regras internas? É assim, é quando a gente cria, eu falo o seguinte, olha, eu só vou ser feliz quando ganhar R$1 milhão, não é? Eu só vou me permitir cuidar bem daquela pessoa quando ela me tratar de tal jeito. Ou seja, às vezes a gente cria condições, né? Como a Marta está falando o seguinte, bloqueios, né? A gente acaba criando certas condições que são irreais. Ou às vezes são inalcançáveis, são condições que não tem nada a ver com a gente, e a larga maioria delas são condições, né, são bloqueios que a gente faz de autoproteção. Não é pra gente crescer, não é pra gente se desenvolver, é simplesmente de autoproteção. Então, se você tem essa aqui, foi o que nós falamos nessa última regra. Aí você vai falar, mas Maurício, então eu perdi essa daí? Não, pessoal, se você quiser entrar nessa nossa mentoria, você tem acesso às aulas passadas. A diferença é o seguinte, é que você consegue assisti-las e de agora em diante você vai conseguir, aliás, entrar online. O que significa entrar online? É que aí você pode fazer perguntas, você pode questionar, você pode participar, pode compartilhar suas experiências e a gente resolve lá já na hora. Quem está na mentoria sabe dessa grande diferença que é a nossa, não é? E se você quiser participar de novas como essa aqui, poxa, Maurício, eu gostaria de participar da próxima de mentoria de relacionamento, eu tenho um link, né, que está na minha bio, você pode clicar lá e pode falar o seguinte, poxa, eu quero participar da próxima de relacionamento. Que vai ter, eu vou fazer uma próxima, não é? Eu quero participar da próxima de mudança de hábitos, de atitudes. Pô, Maurício, eu tenho atitudes que eu preciso mudar, eu não aguento mais ir desse jeito, pensar desse jeito, raciocinar desse jeito, ser desse jeito, mas eu não sei como mudar essas minhas atitudes. Poxa, sabe, uma coisa que me atrapalha, me machuca as pessoas do meu lado, ou me bloqueia, não sei como, né? Tem certos hábitos, você não sabe. Bom, vem aqui nessa, se cadastra lá, porque quem está cadastrado, a gente vai fazer algo de especial para vocês. Legal, pessoal? Tudo bem, Isa? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que o final de semana tenha sido ótimo aí para vocês, pessoal. Então, se vocês quiserem dar um pequeno passo, não é? Puxa, Maurício, eu quero fazer uma mudança na minha vida, mas eu não sei como que eu faço uma mudança na minha vida. A primeira coisa que eu sugiro para você é o seguinte: se respeite nessa mudança e pense fortemente dentro de você o que você quer sentir com essa mudança. Por que eu pergunto isso? Anote esse conceito. Por que eu pergunto isso? Porque toda mudança é uma mudança de sensação. Nunca mais esqueça esse conceito. Toda mudança é porque eu quero sentir algo novo, algo diferente do que eu sinto hoje. Você fala o seguinte, poxa, eu quero parar de fumar. Você está me dizendo o seguinte, poxa, eu quero sentir algo de diferente quando eu parar de fumar. Ah, eu quero começar um esporte. Poxa, eu quero sentir algo diferente quando eu começar o esporte. Eu quero entrar numa nova dieta. Poxa, eu quero sentir algo diferente quando eu tiver com um físico melhor, com uma energia melhor, não é? Mais saudável. É isso que você quer dizer, não é? Ah, eu quero mudar de emprego. Ah, eu não aguento mais sentir o que eu sinto lá. Eu quero sentir uma outra coisa. Então, o pequeno passo que eu gostaria de dar para vocês, a pequena dica, né? Se você quiser fazer uma mudança, é o seguinte: pensa primeiro, tá? Esse foi um grande erro meu nas minhas mudanças, que é uma coisa que eu sabia que eu queria mudar, eu não aguentava mais aquela situação, mas eu não tinha definido ainda exatamente aquilo que eu queria sentir. Hoje, claramente, já está muito claro na minha cabeça o que eu quero sentir, né? E por isso que hoje eu estou muito mais direcionado. Mas quando eu fiz aquelas primeiras mudanças, eu não sabia muito. Então pensa o que você quer sentir. Você quer ter uma sensação de liberdade? Vou dar uns exemplos aqui, tá bom? Quero ter uma sensação de que eu sou livre? Eu quero ter uma sensação de que eu sou mais importante, especial do que eu sou hoje? Poxa, hoje eu me sinto muito significante, eu me sinto sempre o último.
Eu sei que eu posso mais, mas eu simplesmente não consigo criar um ambiente para que me valorize, né? Eu não consigo prosperar no meu trabalho, sabe? Eu estou num ambiente horroroso, onde as pessoas não me ajudam, não colaboram, né? Eu não gosto do que acontece até ali. Então, assim, se você está assistindo alguma coisa que não tem muito a ver com a sua pessoa, tá na hora da mudança. E você precisa aceitar isso. Se você não aceitar essa história, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se sentir sistematicamente incomodado. Onde você vai sentir situações como ansiedade, não é? Pânico, que mais? Estresse, depressão, irritabilidade, todas essas tempestades emocionais, se você as sente de vez em quando, muito provavelmente ela nasce pelo fato de você não estar se respeitando. E quando você não se respeita, quer dizer que você não está se priorizando. Quando você não está se priorizando, pessoal, significa que você não tem como sentir as sensações que são tão importantes e as emoções que são tão importantes para você sentir. Não há como, porque você não definiu o que é importante para você. E o que é importante para você é se priorizar. E o que é importante nessa priorização é definir o que você precisa sentir. Então, quais são as emoções que você mais gosta de sentir? Que são tão importantes, estão completamente conectadas com seus dons e talentos, com a sua natureza, com a sua personalidade, com a sua psicologia, não é? Porque afinal, pessoal, qualquer mudança na nossa vida é 80% psicológica, completamente psicológica. 20% ela é mecânica. Então é o seguinte, você vai falar o seguinte: poxa, Maurício, então é possível que eu consiga fazer uma mudança na minha vida apenas psicológica? Sim, sem dúvida, não é? Olha só que coisa curiosa, pessoal. Ops, ótimo. Olha só que coisa curiosa, pessoal. É possível você estar num ambiente que não é agradável para você e ainda assim você encontrar algo de divertido naquele ambiente? É possível você estar com uma pessoa que te incomoda tremendamente, que você não gosta da maneira como ela leva a vida, você não gosta das atitudes dela, ainda assim é possível você criar um ambiente agradável com ela? Claro que é. É possível você estar numa situação ruim na sua vida financeira e ainda assim você encontrar algo de bom ali, de uma tal maneira que você tenha paz mental? Claro que sim. Tudo é psicológico, tudo é o seu foco, tudo é o significado que você dá às coisas. Muitas dessas coisas, se você estiver se perguntando, pô, amor, mas como que eu faço isso? Bom, aí você precisa entrar na nossa mentoria, que ali eu explico como que você faz isso. Mas é possível sim, e você tem todo o poder do mundo para transformar o que você sente com as pessoas e aonde você está hoje, né? E isso daqui passa tremendamente por você olhar para dentro de você. É por isso que você precisa se conhecer. Olha, é impressionante como a gente não só conhece pouco as pessoas que estão ao nosso lado, né? A gente não se dá o trabalho muitas vezes de conhecer a pessoa. Por quê? Porque a gente se irrita. Não com o ser humano, né? A gente acaba colando o comportamento da pessoa com o ser humano, né? Quando a gente junta os dois, a gente acaba não gostando do ser humano. Então assim, a gente acaba se irritando com as atitudes de outras pessoas e a gente acaba nem se relacionando com elas, esquecendo que é um ser humano às vezes muito legal do outro lado, não é? Que às vezes está só tentando se proteger, não sabe como se proteger, não é? E pior, a gente nem olha para dentro de nós, a gente nem se conhece como ser humano, a gente tem uma péssima comunicação com a gente. Sabe quando que você tem uma péssima comunicação? Eu vou te dar uma dica. Quando você se sente mal, quando você reclama, quando você está sempre criticando, você está sempre condenando, você está sempre olhando aquilo que você não tem, né? Pô, olha só, eu não tenho roupa, poxa, eu estou numa casa que eu não mereço, poxa, eu estou numa vida que não era o que eu tinha expectativa hoje, né? Então assim, sabe, tudo isso é aquela falta de autoconhecimento, de saber quem que você é, não é? E tudo isso, pessoal, tem técnicas para você sair dessa, é possível você ter uma vida em paz e tranquila, basta você mudar o significado das coisas que acontecem à sua volta, né? E dá porque eu fiz isso e eu ajudo milhares de pessoas a fazer essa mudança, pessoal. Então a primeira mudança que a gente tem que fazer é interna, é dentro de nós, é a gente olhar quem que nós podemos ser, quem que nós temos que ser, não é? E nós podemos ser muito mais do que nós somos hoje, muito mais. Você não tem ideia de quantas pessoas eu já vi que se transformaram, pessoas que encontraram paz mental, tranquilidade, não é? Se respeitaram, outras pessoas que cresceram, viu, pessoal? Olha, lembre-se, pessoal, crescimento não necessariamente está correlacionado à parte financeira, né? Pode ser um crescimento pessoal como ser humano, né? Crescimento da sua habilidade, crescimento dos seus talentos, né? Crescimento do seu conhecimento. Não necessariamente você converte isso em parte financeira. Às vezes a gente fica caçando muito a parte financeira, mas a gente precisa entender que para Deus a parte financeira não vale nada, né? Então assim, a gente não consegue carregar nada depois que a gente falecer. Então não necessariamente vale tanto a pena você focar
tão estritamente, unicamente nessa parte financeira. Às vezes é muito interessante você criar uma base dentro de você, porque afinal, quando chegar no último dia, as perguntas que o pessoal normalmente faz é o seguinte: eu vivi a minha vida? Essa é uma das grandes perguntas que a pessoa faz, né? Eu vivi a minha vida? A outra pergunta que o pessoal costuma fazer é: eu amei? Eu amei? E não tem nada a ver com dinheiro, né? Eu amei, eu vivi minha vida, eu amei, né? Eu fiz algo, né, de especial que tocou nas pessoas, eu fui uma pessoa agradável, fui uma pessoa gentil, eu fui uma pessoa querida, eu fui uma pessoa que batia papo com as pessoas, eu fui uma pessoa colaborativa, não é? Eu fui uma pessoa que foi paciente, que enfrentou os problemas com temperança, não é? Com alegria, enfrentei meus problemas, sabe, agradecendo a Deus, né, por ter me dado aquilo, porque Ele me fortalecia, me torna uma pessoa melhor, né? Sabe, eu passei pelos momentos, sabe, com humildade de coração, né? O que eu quero dizer com humildade de coração? Muita gente passa por um problema e a gente tem aquela luta interna nossa, né? Do tipo, eu não deveria nessa minha idade estar passando por esse problema, com esse conhecimento que eu tenho, olha o quanto que eu ajudo as pessoas, como que eu estou passando por esse problema, não é, pessoal? Às vezes daqui é falta de humildade, sabe, de coração, de se reconhecer que a gente é pequeno, que a gente não controla as coisas, né? Que a gente seria tão bom se a gente, sabe, que as coisas acontecessem como a gente quer, quando a gente quer, mas isso tornaria a gente mais egoísta, mais preguiçoso, mais tirano muitas vezes. Então, sabe, Deus que quer o seu bem, às vezes Ele vai lá e dá uma dificuldade para você perceber que você não tem controle. Ainda bem que nós não temos controle. Ainda bem que o controle é dele, né? Senão a gente ia fazer um monte de bobagem por aí, a gente ia ser uma pessoa chata, não é? Intolerável. Pessoal, todos os desafios que eu tive na minha vida, eles me tornaram uma pessoa mais agradável, mais gentil. Porque, pessoal, se eu tivesse nunca saído daquele banco, ou se eu tivesse tido muito sucesso depois que eu saí daquele banco, me tornei empreendedor, né? Se eu tivesse tido um sucesso louco logo em seguida, eu cheguei a ter, né? Mas assim, se eu tivesse se aquele negócio não parasse mais, nossa, eu iria ser uma pessoa desagradável. Como eu era. Eu era uma pessoa de poucos amigos, uma pessoa de muito sucesso, mas chata, complicada. Então, graças a Deus, tive, né? Hoje eu agradeço por cada tijolada que Deus me deu, cada pedra no caminho, cada dificuldade, porque ela me fez crescer. Hoje eu vejo aqui as crianças, eu olho meus filhos e o amor tremendo que a gente tem por eles, não é? Pela minha esposa, não é? É uma graça muito grande. E essa graça só vem nas dificuldades, não é? É isso aí, não é? O Jonathan falando exatamente isso, Maurício. A Deise falou, é isso aí. Oi, Deise, como é que você tá? Tudo fica, né? Não levamos nada e muitas vezes não demora, não damos o real valor para as coisas, né? Entra na mentoria pessoal, vocês não vão se arrepender. Entra assim, pessoal. E olha, estilistas aqui, hein? Tudo bem? Olha só a Nádia aí, tudo certinho? Espero que você esteja ótimo aí, Carol. É você, né, Carol? Espero que você esteja ótimo, viu? E é isso, pessoal. Eu queria passar essa mensagem para vocês de que se vocês percebem que onde vocês estão hoje não demonstra, não é? Você não consegue colocar em prática o seu real valor, a pessoa que você é, de repente vale a pena pensar numa mudança, ok? E essa mudança, antes de realizá-la, eu sugiro fortemente que você não tome uma decisão muito rápida, tá? Eu já vi pessoas tomarem decisões muito rápidas, normalmente, tá? Normalmente. Tem exceções. Não são muito boas. O que eu sugiro para vocês? Olha, testa a temperatura primeiro, conversa com alguém que já foi lá, que já fez essa mudança e veja como que ela fez. Bate papinho com ela. A gente sempre consegue encontrar essa pessoa, legal? Mas o mais importante, se respeite. Entenda quem você é. Conheça você. Tenha uma melhor comunicação com você mesmo. E aí você realmente consegue fazer uma transformação final na sua vida. Afinal, o que nós temos que ser, pessoal? A gente tem que chegar no final e olhar e falar o seguinte, uau, eu consegui ser a pessoa que eu imaginava que eu poderia ser, não é? E é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Porque a gente ser uma pessoa que a gente sabe que a gente consegue fazer mais, mas a gente não faz por medo, aí não pode. Por falta de medo, aí, pessoal, não pode. Deixar de fazer as coisas por perfeccionismo, também não pode. Deixar de fazer as coisas por procrastinação, não, aí também não pode. Porque aí você está se diminuindo, você está colocando uma barreira, você está tentando se proteger. Não é essa a ideia, não é? A ideia é que você tenha fé, que você acredite que seja possível, porque, pessoal, se você acreditar, é possível. Às vezes o pessoal fala, não, mas será? Eu acho que me falta fé. Talvez te falte fé mesmo. Peça a Deus para você ter mais fé. Mas é possível. Por isso, não olhe aquilo que você não tem. Olhe aquilo que você pode conquistar. Não perca a sua fé. Não perca, de forma alguma.
Continue acreditando. Eu sei que a luta é complicada, eu sei que a luta é desafiadora, pessoal, mas continue lutando, continue acreditando. Você consegue mudar, você consegue transformar. E a larga maioria das mudanças, pessoal, quando o pessoal, aliás, eles desistem, é porque estavam bem no momento da mudança, mais um pouquinho e eles conseguiram fazer a transformação. Então, continue acreditando, não tenha medo da sua luz. Sabe, você tem um dom e talento muito específico, coloque ele para o mundo, ofereça ele para o mundo, né? Deixa as coisas acontecerem, enfia o pé, aperta o pé mesmo, acelera e se entrega 100%. Né? Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa sorridente, seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa alegre, não seja uma pessoa amarga. Seja uma pessoa, sabe, que acredita que é possível. E é isso que Deus quer da gente, né? Que a gente acredite. Né? Sempre Cristo perguntava, você acredita em mim? Você tem fé em mim? Né? Então sempre tenha fé, é possível. Não desista. Você consegue chegar até lá. Obviamente que a gente precisa conhecer as técnicas para chegar até lá, porque ajuda demais, né? Pelo menos vai te economizar bastante. Se você quiser conhecer essas técnicas, eu te dou essas técnicas, legal? Carol, você falando o seguinte, um abraço, Maurício, Deus te abençoe. Amigos, seus conselhos são sempre aproveitáveis. Eu que te agradeço, Carol, bom ver você por aqui. Pessoal, fiquem com Deus, um ótimo final de domingo. Muito obrigado pela participação aqui. Uma super semana para vocês. Legal? E a gente se encontra amanhã numa super live. Na sexta-feira a gente já tem uma super live com a Cíntia. Eu estou tentando pegar uma lá amanhã, pessoal. Se você quiser participar comigo amanhã, eu vou tentar fazer um convite aqui para umas 2 pessoas. Vamos ver se uma delas aceita. De repente amanhã a gente tem uma live também dividindo com alguém. E quem sabe na quarta a gente também tenha. Legal, pessoal? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã. E agora é com vocês. Grande abraço.